Quem foi Naamá? A única mulher de Salomão, das 1000 mulheres, entre as 700 esposas e 300 concubinas, que teve seu nome citado na Bíblia. Aquela, cujo nome significa, bela e agradável. A mãe de Roboão, o herdeiro sucessor ao trono de Salomão. Seria ela mesmo, a primeira esposa do rei Salomão? Será? O casamento de Naamá com o rei Salomão é um marco histórico e ao mesmo tempo, polêmico, como veremos mais à frente neste vídeo. Olá, você está no canal Tempo Proveitoso. Se é novo por aqui, já deixe seu like, e inscreva-se neste canal para não perder nenhum conteúdo novo. Neste vídeo, aprofundaremos um pouco mais na história dessa mulher, cujo nome pouco se conhece, por não ser muito citada na Bíblia. Também não há qualquer relato de como teria sido a sua vida no palácio, junto de seu esposo Salomão, o rei mais rico e sábio da terra. Naamá foi uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de 1 Reis, no capítulo 14, e versículo 21, onde narra apenas que seu filho com o rei Salomão, chamado Roboão, começou a reinar em Judá, com 41 anos de idade, e que 17 anos, reinou Roboão em Jerusalém. Diz ainda que o nome de sua mãe era Naamá, uma amonita. Ou seja, Naamá era uma estrangeira, do país de Amon. Embora Naamá tenha sido brevemente citada na Bíblia, sua presença foi de fundamental importância, na linhagem real de Israel e de Judá. Naamá é a única esposa de Salomão, que foi mencionada pelo seu nome na Bíblia, e a única mulher citada na genealogia de Salomão e de Roboão. O fato de Naamá ser mencionada como a mãe do sucessor de Salomão, Roboão, sugere que ela desfrutava de um certo grau de importância na corte real de Salomão, como vimos em 1 Reis 14 e 21. Depois do reinado de Salomão, Roboão assumiu o trono de seu pai em Israel, marcando o início de um governo muito tumultuado, cuja consequência foi a divisão do reino em dois: Israel ao norte, liderado por Roboão, e Judá, ao sul, liderado pelo rei Jeroboão, conforme registra o primeiro livro de Reis no capítulo 12 do versículo 1 ao 24. Representando o povo, Jeroboão havia pedido antes a Roboão, para que aliviasse a carga de trabalho pesada, imposta por Salomão, seu pai. Porém, seguindo seus conselheiros, Roboão resolveu tornar a carga do povo ainda mais pesada, resultando na perda de metade do seu reino. Em 2 Crônicas 12:1, vemos que, assim que Roboão se fortaleceu em seu reinado, ele deixou de seguir a lei de Deus, e todo Israel, seguindo o exemplo de seu rei, corrompeu-se também com ele. A Bíblia não diz se Naamá teve outros filhos além de Roboão. Mas, a Bíblia menciona no primeiro livro de Reis, no capítulo 14 versículo 31, que Naamá tinha um neto, chamado Abias, e que foi ele que reinou após seu pai, Roboão. Ao que tudo indica, Roboão, o filho de Naamá com Salomão, foi casado com sua parente, Maaca, já que a mesma era da linhagem de Absalão, segundo 1 Reis 15:2. E desse relacionamento de Roboão com Maaca, nasceu Abias, o neto de Naamá. Não se sabe ao certo se Maaca, a mãe de Abias, seria filha ou neta de Absalão. Esta aparente contradição baseia-se no uso da palavra filha, que em algumas traduções bíblicas, tanto pode se referir ao sentido de filha, como de neta, o mesmo acontecendo com a palavra pai e mãe. Após o reinado de seu pai Roboão, Abias reinou apenas 3 anos em Jerusalém. Dizem os historiadores que seu reinado de 3 anos começou em 956 a.C., com uma tentativa de recuperar as 10 tribos que formaram o reino de Israel. Por isso, ele lutou contra o rei Jeroboão em uma batalha desenfreada, que custou a vida de uns 500.000 israelitas. E a Bíblia também nos conta em 1 Reis, no capítulo 15 versículo 5, que esse neto de Naamá, chamado Abias, cometeu os mesmos erros que seu pai Roboão havia cometido, e que ele não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, conforme havia sido seu bisavô Davi, cujo único deslize foi só no caso de Urias o Heteu, uma história que já trouxemos num vídeo anterior aqui do nosso canal, e foi só por causa de seu bisavô Davi, que o Senhor deu, para Abias, um filho, chamado Asa, para governar Jerusalém após ele, e para conservar Jerusalém em segurança. E isto encontramos em 1 Reis 15:8. E aqui chegamos até a 4ª geração de reis sucessores do rei Davi, os quais foram na sequência, após Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa.
Não encontramos na Bíblia quem foi a mãe do rei Asa. Se por acaso alguém souber, deixa aí nos comentários. Conforme vemos, Naamá, na narrativa bíblica, foi a esposa de Salomão e pertencia ao povo amonita, um povo que não era bem visto pelos israelitas. O casamento de Salomão com Naamá, uma amonita, foi no mínimo algo notável, considerando a baixa estima dos israelitas por esse povo. Os amonitas, juntamente com os moabitas, contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Por isso, os descendentes desses povos enfrentaram restrições, sendo proibidos de entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração, segundo o que veremos a seguir. Conta-se, através da literatura rabínica e grega, que Naamá era filha de Anum, o rei dos amonitas. Porém, não há nada comprovado a esse respeito. Salomão pode ter sido motivado pela paixão, ao tomar essa decisão de casar com uma mulher estrangeira, como Naamá. No entanto, esse casamento teve consequências negativas não apenas para Salomão, mas também para as gerações subsequentes. E por ser Naamá, amonita, esse fato sugere que ela tenha sido nascida e criada no reino de Amon, situado a leste do Rio Jordão. No entanto, a Bíblia não nos dá nenhum relato de sua infância e adolescência. Não há nenhuma informação sobre o seu nascimento, como eram seus pais, e nem como foram os seus primeiros anos de vida. Outros historiadores sugerem que o pai de Naamá, provavelmente, possa ter sido Xobi, conhecido por sua generosidade ao fornecer roupas de cama e comida para Davi e seu povo, durante sua jornada pelo deserto. Esse fato sustenta a tese de que o casamento de Salomão com Naamá possa ter sido arranjado pelo próprio rei Davi. Se assim foi, embora Davi possa ter procurado expressar gratidão ao casar seu filho com alguém dessa família, nota-se, contudo, que a origem de Naamá é relevante, porque o povo de Amon tinha uma relação de conflito com Israel, e a lei mosaica proibia os israelitas de se relacionarem com os amonitas, pois, em Deuteronômio 23:3, diz que nenhum amonita, nem moabita, deveria entrar na congregação do Senhor, até a sua 10ª geração. A presença de uma amonita na linhagem real então, é no mínimo, um fato curioso, e evidencia a complexidade dos relacionamentos entre os grupos étnicos daquela época. E apesar das escrituras serem muito breves a respeito desse assunto, não relatando o fato de como teria ocorrido essa união entre Naamá e Salomão, esse foi um casamento muito significativo, na medida em que violava as leis mosaicas, que regiam as alianças matrimoniais de Israel. Vale lembrar que, conforme diz, no primeiro livro de Reis, no capítulo 11 versículo 3, o rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Essas esposas e concubinas eram provenientes de muitos países diferentes. A Bíblia diz que as esposas estrangeiras de Salomão o levaram a se afastar de Deus em seus últimos anos de vida, fazendo-o adorar a outros deuses e a construir altares para eles. As esposas estrangeiras de Salomão pertenciam a diversas nações, tais como moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. A influência dessas mulheres levou Salomão a abandonar a adoração exclusiva a Deus, fazendo ele participar de tradições pagãs e até construir altares para deuses de origem estrangeira. A tese de que Naamá poderia ter sido a primeira dessas 700 esposas estrangeiras de Salomão também se deve ao fato de que há um forte indício do casamento de Salomão com Naamá ter sido arranjado pelo próprio rei Davi, em retribuição por alguma ajuda que ele possa ter obtido do pai de Naamá, conforme já comentamos, porém, nada se foi comprovado a respeito disso. Mas, somente pelo fato de Naamá ter sido mãe de Roboão, o herdeiro de Salomão, e seu sucessor no trono de Israel, já demonstra a grande importância que teve Naamá na história de vida do rei Salomão. Se você gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Que Deus te abençoe e até a próxima!